estamos recebendo hoje a Patrícia Larovino, né? Ela é psicoterapeuta e ela veio fazer uma palestra aqui hoje sobre florais. É a primeira palestra da Patrícia aqui no Núcleo. Eu estou muito contente, muito feliz de receber, tá bom? Espero que seja a primeira de muitas, né? E eu acho que estão todos ansiosos, né, para te acompanhar aqui na noite. Tá bom? Seja bem-vinda, fique à vontade. Hoje a noite é sua. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela recepção. Obrigada, Manuel, pela ajuda. Eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências que eu tive de florais, de estar acompanhando os pacientes, né? Todo esse histórico, todo esse estudo que eu tive de florais. E um pouco da parte energética, que são os corpos astrais. Como eles atuam, como os florais vão atuar dentro desses corpos. Lógico que eu estou longe de querer ter a verdade absoluta, porque ninguém nunca tem a verdade absoluta. Vocês estão escutando aí atrás? Não. Tá bom. Porque senão eu pego o microfone. Eu não gosto muito de microfone, mas eu pego. Longe de ter a verdade absoluta, porque a gente está aqui para aprender, né? Cada dia, tudo que a gente faz, tudo que a gente escuta, a gente sempre soma, é sempre somando o nosso conhecimento. É sempre somando o nosso conhecimento. Então, eu vou passar um pouco do que eu conheço para vocês e adoraria compartilhar esse conhecimento e gostaria de receber informações também. Antes de mais nada, eu falei para vocês que ia fazer o sorteio de 2 consultas de terapias integradas. Embaixo de 2 cadeiras tem um envelope verde colado. E essas vão ser as 2 pessoas que... que pena! Entendeu? Pode ajudar a cadeira de você tá sozinha aí? Não, aí tá vendo? Então depois a gente tira uma foto com os premiados, tá bom? Então eu vou falar pra vocês primeiramente, eu vou mostrar falando um pouco sobre corpos astrais. Muitos eu acho que já conhecem, já devem ter lido bastante, né? Os corpos astrais, eles são o homem na sua plenitude. Então assim, é muito pequeno a gente imaginar que nós somos um corpo e uma alma. Se nós fôssemos um corpo e uma alma, nós entraríamos em combustão, porque não tem como. A energia que vem de cima até você ser encarnado. Então você tem que passar por fases, você tem que passar por fases energéticas. Existem casos que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre pessoas que entram em combustão do nada, estão dormindo e entram em combustão. É quando há uma falha entre os corpos e esses corpos acabam carregando uma energia muito grande no corpo físico e ele acaba entrando em combustão. É isso que acontece. São raros e quando acontece são problemas kármicos. Então eles são acompanhados pelo plano espiritual. Era porque a pessoa teria que passar por aqui. Então, para fazer uma referência, é como acender uma lâmpada. Então a gente tem a hidroelétrica. Eu nunca poderia acender uma lâmpada diretamente de uma hidroelétrica. Eu tenho a hidrelétrica, eu vou ter a subestação. Depois eu tenho os transformadores e eu consigo acender a lâmpada. A lâmpada seria nosso corpo físico. Então todos os outros corpos estão nessas outras camadas, né? Então os 7 corpos seriam... eu coloquei desta maneira para eu poder explicar melhor para vocês até chegar a doença no corpo físico. Mas ele também pode ser lido ao contrário, tá? De 1 a 7, de 7 a 1 também não vai fazer diferença nenhuma. O corpo átmico, que é o maior de todos, que é a nossa essência, né? O búdico, mental superior, mental inferior, corpo astral, o etérico e o físico. O nosso espírito seria os primeiros corpos, que seriam o átmico e o búdico. O perispírito seria formado por esses 3 corpos. O perispírito não se desfaz no nosso desencarne. E o corpo etérico e o corpo físico são dissolvidos na hora do nosso desencarne. Tá? O corpo físico ele entra em decomposição e o etérico, horas depois que a gente morreu, ele já se desfez, ele é pura energia. Apesar de a gente conseguir enxergar o etérico,
Muitas vezes vocês devem ter ido em palestras e visto pessoas conversando e vocês viram em volta delas um negocinho branco. Esse é o nosso núcleo térmico. O corpo átmico, ele é o espírito puro, ele é a essência divina. Ele é a imagem e a semelhança do Criador, que todo mundo fala, né? Então, ele não tem consciência, ele é pura energia, ele só trabalha com energia. Ele não tem consciência, ele não tem julgamentos, ele não tem emoções, ele não tem nada, ele é uma energia, aquela energia que surge tudo. Esse seria a hidroelétrica, que está lá em cima. Essa luz que é filtrada nos corpos. Então, assim, a primeira luz que a gente tem que vai descer, que é essa luz que está ligada ao Criador, que desce nos corpos, tá? Essa é a nossa energia toda. É imortal. Ela é uma consciência que vai existir para sempre, é da onde a gente veio e para onde a gente vai. Esse é o corpo átmico. O corpo búdico, ele é a ligação entre o corpo átmico e os outros corpos. É ali que passa-se as informações. Ele é o nosso banco de dados da nossa consciência. Ali estão armazenadas todas as nossas experiências, tanto positivas quanto negativas, todas as nossas encarnações, elas ficam armazenadas nesse campo. Ele fica com toda a nossa memória espiritual, tudo que a gente viveu. Aqui a gente tem a sabedoria e inteligência, mas não essa que a gente tem na mente. A gente tem o que você constrói e vai sendo acumulado. Nesse campo, nesse corpo, é o que a gente consegue, quando entra em estado de meditação. Por que as pessoas às vezes falam assim, não sabe o que fazer? Medita. Porque a gente entra neste campo, você vai buscar a sabedoria verdadeira. Às vezes, várias vezes fazendo meditação, você consegue chegar a esse campo, que demora, que é treino, que a gente normalmente chega ao mental superior e inferior com muita facilidade, mas o corpo búdico é muito mais difícil, tá? Então, assim, esse precisa de muito treino. O campo búdico, a gente entende ele como uma subestação, como se a gente estivesse fazendo a referência da lâmpada, ele está na subestação, tá? O mental superior é onde elabora todas as nossas ideias, é onde está ligado mesmo o cérebro. Se a gente for ver, o mental superior é totalmente ligado ao nosso cérebro e à estrutura física. Então, é ali onde a gente vai criar todos os nossos desejos, todas as nossas metas, ele fica armazenado ali. Quando eu falo armazenado, é energia. Então, você saindo do átmico e do búdico, o restante, tudo vai sendo armazenado no nosso corpo físico. Porque ele vai acumulando nos corpos, tá? E os corpos vão sendo refletidos no físico. O mental inferior é quando os 5 sentidos do homem. Esse é o corpo do raciocínio primário, aquele que a gente faz por impulso. Todo aquele... A qualquer momento você fala assim, se eu tivesse pensado, se eu tivesse acessado o meu corpo mental superior, eu não teria feito o que foi me proporcionado fazer com essa informação. Então, toda vez que eu for estimulada a algo e eu responder por instinto de sobrevivência, instinto de uma reação, falar, nossa, não sei porque que eu reajo desse jeito, eu estou usando as informações que estão armazenadas no meu mental inferior. Tudo que for calculista, frio, eu não coloco emoção, ele é o calculado, ele é feito com o pensamento político. Ele vai armazenar todas as energias criadas pelo nosso pensamento, por tudo que a gente pensar e tentar materializar. O corpo astral, ele cuida dos sentimentos, da sensibilidade, dos instintos, das emoções, das paixões. Ele é bem irracional, na realidade. É aquilo que a gente vai por impulso. Quando está apaixonado, paixões, sentimentos, é exatamente neste campo que ele se aloja. Todos os sentimentos negativos que você tem, raiva, ódio, rancor, todos estão armazenados no nosso corpo astral. Ele também armazena o MOB, que é o nosso modelo de organizador biológico. O que é? Ele armazena desde o teu nascimento
até onde você está. Ele vai armazenando tudo o que aconteceu e ele é responsável por tudo isso dentro do seu organismo. É uma memória que todos os dias vai relembrar. Eu nasci, eu cresci, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Ele está ativo sempre. Ele vai estar ativo a todo minuto. Então ele vai estar sempre girando. Este corpo é um corpo muito ativo. Ele é um corpo que vai estar sempre em movimento. O corpo etérico, que é aquele que nós conseguimos visualizar, ele é muito fantástico, ele é bem complexo e ele na realidade ele plasma tudo que os outros corpos fizeram no teu corpo físico. Então assim, é nele que estão os chakras, né? Os chakras não estão no corpo físico, eles estão do corpo etérico para os outros corpos. Então assim, no físico ele não tem nada, no nosso físico é só, eu não sei se vocês viram no Face um vídeo de um menininho que eu achei muito bonitinho, ele falando sobre a referência do videogame com as pessoas encarnadas, que ele fala que assim, a pessoa encarnada, é lindo esse vídeo, achei muito bonitinho, ele é bem pequenininho, acho que ele não deve ter nem 6 anos. E aí ele fala assim, que as pessoas são como o bonequinho do videogame, e o videogame que é você controlando é a alma. Então assim, o bonequinho morre, mas a alma não. Então realmente é isso. O corpo físico não é o que nós somos. O corpo físico é o que a gente manipula com os outros corpos. Mas o corpo físico morre. O que vai ficar é o restante. Tá? Então ele está entre o perispírito e o corpo físico, que são os corpos anteriores e o corpo físico. Ele mantém a energia do corpo físico. É ele que acaba passando toda a energia dos outros corpos para poder alimentar esse corpo, o físico que a gente tem. Ele condensa. O que acontece? Quando a gente, por exemplo, pensa em coisas muito ruins, ele vai condensar essa energia na parte mental, vai condensar na nossa cabeça, para facilitar. E aí depois ele transfere isso para o nosso físico. Como? Usando o próprio ectoplasma nosso, os próprios miasmas nossos, os próprios, que todos temos, andamos, somos imortais. Ele usa essas próprias energias para plasmar as doenças. Por que quando numa gira, né, o caboclo vai, dá um passe, né, tira, ele está limpando o quê? Ele está limpando justamente isso, esses miasmas do duplo etérico, essas formas de pensamentos que nós criamos todos os dias, para que isso não se plasme no nosso corpo físico. Então muitas vezes quando a gente já tem a doença no físico é porque ela já foi criada lá atrás, ou no corpo mental, ou no corpo mental superior, ou no mental inferior. A gente não percebeu isso, a gente não vigiou nossos pensamentos, a gente não vigiou nossos sentimentos e eles se transformaram numa doença. Ele acabamos sendo prejudicados por nós mesmos, porque a doença nada mais é do que algo falando, ei, tá algo errado, você não está no seu propósito, você não está seguindo o que foi combinado, você não está fazendo o que deveria ter sido feito. Não é castigo, né? Muitos pensam que é castigo, não é? Boa noite. O duplo etérico também é responsável pelo magnetismo, tá? O magnetismo que a gente sente, às vezes, energia, toda a energia que a gente sente doando e recebendo está no duplo etérico, no físico. Então o corpo físico não sobra muito para ele, porque ele é um suporte nosso. Então ele seria um objeto, né? Ele só absorve os impulsos positivos e negativos e transforma ele em alguma coisa, ou boa ou ruim dentro da gente. Então ele não tem muita função, nos mantém vivo, mas ele é a lâmpada, ele só vai estar aceso se todos os outros corpos estiverem funcionando corretamente. E nele também a gente somatiza não só as doenças, como energias de personalidades passadas, que seriam as nossas encarnações passadas. Então ele vai acabando resultando no corpo físico. Porque quando a gente fala de corpos, a gente não está falando só dos corpos dessa vida,
dessa encarnação. Quando a gente tem a nossa linha reencarnatória, que a gente recebe lá um grupo de vidas que a gente vai vir resgatar, ou que a gente vai vir se melhorar e se aprimorar, a gente tem personalidades diferentes, entendeu? Eu posso ter uma personalidade que foi matadora, eu posso ter outra que foi fugitiva, escrava. Então, assim, se eu estou trazendo tudo isso na minha linha reencarnatória, algo eu tenho que aprender com isso. E essas personalidades ficam ativas na gente, porque elas vão estar ali o tempo inteiro. Uma hora uma vai estar mais ativa, tem dias que a gente sai de casa e está de bom humor, daqui a pouco algo faz com que a gente fique completamente irritado. Você fala, nossa, mas eu não estava assim há uns minutos atrás. São variações de personalidades que a gente tem dentro da gente, com comportamentos que foram ativados por outras pessoas. Então, isso a gente também acaba trazendo e transformando em doenças. As doenças surgem porque quando a gente já tá, quando elas surgem no físico, como eu falei, a gente já está com a energia condensada nos corpos astrais. Então os corpos já trazem um entupimento, vamos dizer assim, né, de energia. A energia fica parada muito tempo naquele local. A gente faz aqueles pensamentos sempre cíclicos das mesmas coisas o tempo inteiro. E aí os corpos já não suportam mais e essa energia toda é canalizada no nosso corpo físico. No corpo átmico a gente tem a nossa energia do caminho. O que a gente deve seguir? Sem julgamentos, exatamente qual caminho que a gente deve seguir, a nossa missão, o que a gente veio fazer aqui. Quando a gente pega o corpo búdico, são as experiências, ele pega o que a gente tem que fazer, junta as experiências das nossas outras vidas, e é nele que a gente tem o sentido do que é certo, do que é errado e do julgamento. O julgamento está no campo búdico. O mental superior, simplesmente, ele é o intermediário dos corpos com a energia e retorna essa energia para o búdico. Então, o que ele faz? Ele pega tudo o que aconteceu, sentimento, pensamento, emoção, puxa, leva para o búdico. O búdico julga, volta com a energia para todos. Então, você fica sempre trabalhando a energia. Ah, não dei o lugar para uma senhora no ônibus. Foi errado. Aí já subiu lá. Aí desceu a culpa, aí você já ficou com a culpa, já subiu, então você já está trabalhando aquilo, e isso é uma energia que, mínimas coisas, a gente fala assim, ai que bobeira, você vai falar que é isso? Não, não é essa bobeira vai ficar alimentando ali, porque às vezes você fica 2 dias pensando, nossa, mas e se ela tivesse com dor na perna, e se ela não tivesse bem, nós não paramos naquilo, ah tá bom, eu fiz, ok, acabou. A gente fica se remoendo com aquela culpa o tempo inteiro. Culpa, mágoa, rancor, são coisas que a gente remoe o tempo inteiro. E ele trabalha subindo e descendo a energia. No mental inferior são os impulsos. Aí não preciso nem falar, né? O que a gente faz por impulso. Aí a gente começa. O mental sobe, julga, desce. E esse dos impulsos, normalmente, quando a gente age por impulso, a gente faz uma grande besteira, né? A gente nunca age por impulso e fala, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. A gente sempre se arrepende do que a gente agiu por impulso. Aí, quando a gente age por impulso e começa a se julgar, nunca mais... Eu tive que trabalhar muito coisas que eu agi por impulso para me perdoar, porque aí não tem o que fazer, você tem que se perdoar, porque senão isso daí vai ficar o tempo inteiro com você. O corpo astral, ele vai armazenar sentimentos, tanto positivos quanto negativos, e as paixões. Mesma coisa, os julgamentos. Aqui no corpo etérico, vai acontecer a materialização da doença no corpo físico. E o corpo físico vai ser somente o resultado dos desequilíbrios dos outros corpos e das outras personalidades que a gente tem. Então a gente pode dizer que o primeiro corpo, que é o átmico, é a energia do caminho, o búdico é o julgamento, o corpo mental superior, ele é a energia dos corpos versus o corpo búdico, eles estão sempre conversando. Os impulsos estão no inferior, sentimentos e emoções no astral, materialização no corpo no duplo etérico e reflexo dos corpos no corpo, nossos corpos
dos corpos anteriores, tá? E aí, sabendo de como a gente forma uma doença, aí eu vou falar um pouco de florais. Bom, eu sou apaixonada por florais. Eu sou formada pelo Instituto Bach, que é na Inglaterra. O Instituto, ele tem uma representante aqui no Brasil e ela faz os cursos, nós somos todos filiados lá. Os florais mudaram muito a minha vida. Eu comecei a tomar os florais num estado de depressão profundo e foi com eles que eu comecei a aprender muitas coisas. Aprender a me encontrar, porque os florais eles trabalham com o nosso autoconhecimento. A gente vai trabalhar não a doença. A gente não trabalha doença com florais, a gente não trata doenças. A gente vai tratar o nosso autoconhecimento e saber onde que nós estamos errando e o que nós podemos melhorar e o que nós podemos fazer por nós mesmas. Os florais surgiram em 1928 com o Dr. Bach. O Dr. Bach ele foi um médico, ele era um bacteriologista, ele estudou, se formou, ele era super consagrado na Inglaterra. E ele decidiu, ele falou que ele não queria mais seguir aquilo porque ele achava que na natureza tinha remédios que poderiam ser melhores, porque se existia Deus e Deus colocou a natureza à disposição do homem, o porquê que a gente precisaria fazer tantos testes, tantas intervenções, porque naquela época, como é que eram feitas? A pessoa chegava com uma dor abdominal, abriam. Era uma mesa, se abria o paciente e ficavam pessoas em volta olhando e tentando descobrir, um achando que era isso, outro achando que era aquilo, até que se resolvesse. Então eram experimentos, praticamente a gente era um rato de laboratório naquela época para poder fazer esse estudo. Né? Então assim, ele decidiu que ele não queria mais aquilo, ele foi um dos primeiros a estudar homeopatia, ele descobriu vários nosórios, os nosórios são os princípios da homeopatia, são bactérias intestinais que ele transformou para curar doenças. Tem várias vacinas hoje ainda no mundo que são utilizadas, que foram feitas pelo Dr. Bach. Então ele largou tudo e foi seguir o caminho dos florais. Em 1928 ele descobre 3 essências. E ele começa a trocar, ele ainda está no hospital, e ele começa a trocar a medicação dos pacientes pelas 3 essências. Ele começa a perceber que ele tem mais resultado com os florais do que o que ele tinha com os remédios que ele aplicava. Os florais, eles vão mexer sempre com o emocional. Então ele percebeu que as pessoas tinham tipos diferentes de reações. Ele separou as pessoas em 12 grupos. E são grupos assim, cada uma reage de uma maneira. Então a pessoa tem uma tendência de seguir aquele comportamento diante de qualquer situação. Então de repente ela está passando por uma situação de medo, de ansiedade, e ela tem de se excluir, ela tem de se esconder, mas ela vai ter isso em quase todos os comportamentos. Isso a gente chama de floral de tipo. É o tipo, a pessoa nasce, ela tem aquele comportamento, mas tem os de situação, que a pessoa pode estar passando por um momento difícil, um roubo, um assalto, tudo isso que aconteceu na vida dela criou um trauma. E esse trauma a gente consegue reverter com o uso dos florais. Ele é um sistema floral, eles não falam assim, os florais de Bach não são tratados separados, eles são tratados como sistema porque ele tem uma filosofia. Né? A filosofia do Bach é que todas as pessoas tinham o direito de saber se curar, elas têm que aprender a curar a si mesmas. Elas precisam se conhecer. São 38 florais, eles foram descobertos de 1928 a 1936. Em 1936 o Bach morre com uma frase dizendo: "O meu trabalho está concluído". Ele foi dormir e não acordou no dia seguinte. Então assim, ele tinha uma missão e ele passou a missão para os 2 companheiros de jornada dele, que ele tinha uma radiologista que era a Nora Wicks e o Vitor, que a Nora fazia todos os desenhos de todas as flores que eles encontravam, que são todas flores e caules e ervas, e tudo ela desenhava, porque não tinha máquina fotográfica naquela época, né? Então era tudo desenhado, e ela era radiologista e fazia todos esses desenhos. Até hoje eles conservam lá na Inglaterra uma casa que chama Monte Vernon, e eles produzem da mesma maneira que o Dr. Bach produzia.
Então, assim, quem fica na sequência, eles ensinam a manipular da mesma maneira. Então, os métodos são os mesmos, para se preservar os florais. O objetivo dele era trazer cura para todos, tanto que o livro dele é um livro bem fininho, escrito exatamente por ele, é Cura-te a ti mesmo. E ele coloca todos os florais ali dentro e explica de uma maneira muito simples os florais. O que os florais eles trazem? Eles vão trazer a busca, eles vão trazer o nosso equilíbrio do nosso eu superior e os corpos. O que ele dizia? Que a gente, quando está fora do nosso contato com o nosso eu superior, a gente começa a criar doenças. A gente começa a criar medos, ansiedades. Por exemplo, se eu fui assaltada, tem um floral, aí começa a ter pânico de sair na rua, de ver gente. Existe um floral para isso, a gente toma um Star of Death, ele tira exatamente a gente do momento do trauma. Ele vai tirar o trauma, só que ao mesmo tempo ele pode tirar o trauma e pode te trazer outras emoções. Por que é interessante? Muitas vezes a gente tem que fazer junto com os florais a psicoterapia, porque às vezes a gente traz emoções que a gente não consegue saber como lidar com elas. Porque os florais vão trazer lá do fundo, às vezes traumas de infância, problemas familiares, até a autoaceitação. Então ele vai buscando isso em você. E você vai chegar à conclusão e falar, nossa, eu descobri que é por isso. Você vai descobrir, aí você fala, o que eu faço com isso? Porque muitas vezes a gente não consegue saber lidar com os nossos problemas. E às vezes a gente não consegue perceber aonde está o nosso problema. E alguém de fora consegue dizer isso pra gente. Às vezes um amigo muito próximo, mas tem que ser muito próximo que tenha coragem de dizer pra gente, olha, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então a gente às vezes se sabota, que é o que eu estava conversando com você, a gente se auto-sabota. Muitas vezes a gente sabe onde está errado, a gente sabe que tem que melhorar e a gente acaba se sabotando. Ele sempre vai trabalhar sentimentos. Emoções e pensamentos, é aí que ele atua nos corpos. Ele vai desbloquear esses sentimentos, esses pensamentos, essas emoções. Porque se eu tenho algo preso lá atrás, se eu tenho algo preso no meu campo mental, que eu não consigo sair, quem tem insônia, pessoas que têm insônia, só tem insônia porque tem pensamentos constantes e torturosos. Então, se você vai deitar, vai colocar a cabeça no travesseiro e você começa a pensar em um monte de coisa que você fala, por que eu estou pensando nisso agora? Então, você tem que trabalhar. Você tem um floral que você trabalha isso. Para entender o quando surgem esses pensamentos, o porquê que eles estão surgindo. Porque tem uma causa. E não é a falta de dinheiro, normalmente, porque todo mundo fala assim, eu tenho pensado porque eu tenho muito problema e tenho falta de dinheiro. Não, não é a falta de dinheiro. Esse problema pode estar sendo causado porque lá atrás a sua mãe falou para você que se você não fosse bem sucedido, você não seria ninguém na sua vida. Pode ser causado porque você ouviu desde criança que quem não tem dinheiro não tem valor. Então, assim, ele pode ser causado por várias coisas que foram colocadas na sua cabeça lá atrás, desde quando você vem como criança. E você ainda não percebeu isso. Eu tive o caso de uma paciente que tinha fobia de avião, mas eu falei, mas você passou por alguma situação que você te deixou angustiado dentro do avião? Não. Eu falei, mas você nunca ficou presa em lugar nenhum? Ela falou, não, me dá agonia de ficar presa dentro daquele ambiente. Eu falei, então vamos começar a tomar um floral. Dei um floral inicial pra ela. Quando foi na outra sessão, ela falou, lembrei, eu fiquei presa quando era criança no banheiro de casa e eu não conseguia sair. E é essa mesma sensação que me dá quando eu estou dentro do avião. É essa sensação de pânico, de não conseguir sair. Então é uma coisa que teoricamente não teria sentido, qualquer pessoa poderia falar, nossa, mas não tem nada a ver ficar preso no banheiro, mas para ela linkou o não poder sair do avião, o estar sendo controlada pelos outros, com a situação do banheiro, que ela era pequena e não tinha capacidade de sair sozinha. Então isso para ela chegou a ser um trauma, que tem que ser trabalhado com exercícios e com os florais. O que dispara esse gatilho? É quimicamente ou energeticamente o floral? Para ele poder lembrar? Floral, energeticamente. Ele sempre vai energeticamente te levar lá no búdico, na razão, nas experiências anteriores.
Entendeu? Por isso que às vezes as pessoas vão falar assim, ah, mas comigo o floral não funciona. Às vezes não é que não funciona, é porque você vai precisar insistir mais, porque às vezes chega no primeiro campo, o primeiro campo trava, chega no segundo, segundo trava. Então assim, às vezes a pessoa precisa tomar de 3 a 4 meses do mesmo floral para falar assim, isso acontece. O floral tanto funciona que quando a gente dá para o animal, você vê que a referência dos animais é direta. Você vê que 2 dias de floral no animal, você já vê o resultado. Você fala assim, não, não é possível. É mais fácil. É mais fácil. Eu acompanhei o caso de uma gatinha que ela perdeu 2 pessoas da família. Ela perdeu o marido da dona e depois perdeu a avó. Ela miava no banheiro. Eu dei o floral para ela porque ela tinha um comportamento de não dormir e andar pela casa a noite inteira. Procurando. E eu dei o floral, nos 2 primeiros dias a moça me ligou e falou assim, eu não sei o que está acontecendo com a minha gata, ela está miando no banheiro a noite inteira. Eu falei, ela está entendendo que ela perdeu as 2 pessoas, ela está sofrendo, é a dor dela. Então, respeita a dor dela, continua dando floral. Passou os 3 dias, ela entendeu. Os animais são como crianças de 4 anos. Uma criança de 4 anos que perde um pai, ela vai demorar um processo para poder entender um tempo para poder entender esse processo. Então ele age diretamente no campo emocional. Isso, ele vai trabalhar o emocional e vai subir para todos os corpos até chegar no Aí vai liberando. Vai liberando, vai destravando. Aí você volta com a informação, porque aí você vai acessar os corpos. Sobe e desce. Porque você acessa os corpos, entendeu o que aconteceu, desce. Normalmente, quando você entende o que acontece e desce, você já se desbloqueou daquilo. Aquilo para você já fez sentido. Então aí você já não tem mais a necessidade daquele floral. Então ele vai sempre trabalhar transformando o negativo em positivo. Então, a gente nunca fala que vai dar um floral para ódio, mas a gente percebe quando a pessoa sente muito ódio. Ai, eu sinto ódio. Adolescente sente muito ódio. Ai, que ódio da minha mãe. Ai, que ódio, minha mãe manda fazer isso. Ai, que ódio, não sei o quê. Então, assim, o adolescente sente muito ódio. Sente ódio de tudo. No mundo até, né? Ele sente ódio. Então, a gente vai trabalhar com um floral que vai trabalhar o amor nele. Ele pode ficar um pouco agitado, porque no começo vão ser duas sensações diferentes. Ele vai estar recebendo um floral de amor e ele sente muito ódio. Então, assim, mas ele acaba cedendo. Ele acaba cedendo. Mas é normal, isso é normal. Rebeldia também, né? A gente trabalha essa parte. Adolescentes são bem suscetíveis, porque eles ainda estão naquela fase, saindo de criança, porque tanto quanto os animais, as crianças também têm uma sensibilidade muito boa para os florais, também é muito rápido em criança. Os adolescentes estão nessa transição, né? Eles ainda não sabem se eles são adultos, se eles ainda são crianças, porque a maioria você vai perguntar se quer presente das crianças, quer. Mas aí também você fala, não, eu sou adulto, você não me deixa fazer nada sozinho. Então eles estão nessa transição. Então eles ainda conseguem ter bastante, ter essa resposta bem rápida também. Eles só têm um pouco de rebeldia de tomar o floral, mas assim, eles acabam... Quando eles começam a ver que eles têm efeito, é que você tem que usar a psicologia, né? Você vai tomar isso para você se sentir melhor e mais disposto e mais forte. E assim você vai conseguir colocar suas ideias para sua mãe e ela vai te entender de uma maneira mais clara, entendeu? Então assim, você tem que usar o que vai favorecer para ele aquele floral. Porque se você falar para ele, não, sua mãe mandou você tomar porque você está muito nervoso, aí ele não vai querer tomar. Você tem que fazer o contrário, né? Então assim, tem florais também que são muito difíceis de dar. Tem florais que são pessoas que são muito possessivas, eu tenho um perfil, um tipo floral que é um possessivo, ele é um vine, né? O vine é um dominador, entendeu? Só que se você toma o floral, o que o floral vai fazer? Vai me colocar outra coisa, ele vai colocar aquela pessoa que é líder, que vai no momento de emergência ajudar os outros, tipo, alguém caiu e disse, não, gente, calma aí, você faz isso, você faz aquilo, vamos resolver, acalma todo mundo. Então assim, você pode usar o positivo ou o negativo. Se você estiver desestabilizada dentro do seu tipo floral, você vai acabar colocando as qualidades negativas dele. Ele vai atuar nas personalidades? Atuar. As que estão influenciando a vida Sim. de hoje? Na Então realidade assim, ele vai atuar tanto em você, quanto nas suas personalidades, no que você trouxe de vidas passadas para resgate. Porque às vezes o que está em você não é nem... O que está ressoando em você não é nem seu. Às vezes é do outro. E às vezes a gente acha, fala assim, não, todo mundo fala assim, é espiritual.
Não, não é espiritual. Às vezes é seu mesmo. Às vezes a pessoa é mal-humorada o dia inteiro. Ela fala, não, eu tô com alguma coisa espiritual. Acho que é obsessor, não é obsessor. Coitado, fala assim, gente, coitado dos encostos, que levam culpa por tudo nesse mundo. Tudo é culpa deles. Né? Então, assim, não é. Assim, muitas vezes somos nós mesmos que acabamos trazendo essa personalidade e ativando. E como que ela é ativa? Às vezes, por exemplo, estou eu aqui, estou com você. Se eu falo alguma coisa pra você, que você vai lembrar, nossa, mas na vida passada alguém me falou isso desta maneira. Eu já ativei. Aí você vai já ter... um gatilho, né? Já um gatilho. E o gatilho sempre vai estar lá no mental superior. Então, na hora que chegou ali o gatilho e falou, opa, já ouvi isso de alguém. Se foi um baile na outra vida, já vai puxar a faca pra você, né? Já vai vir aqui querendo te... Então, vai ser, assim, o nosso reflexo sempre vai ser os gatilhos. E quando você toma o floral, também você vai interferir nelas. Você interfere nos seus corpos, você vai interferir nas suas vidas passadas, você vai trabalhar isso. E você também vai acabar influenciando o outro, porque da forma que eu chegar pra você, você vai me responder. Então eu tô tomando floral, eu tô bem, eu vou chegar numa boa, eu vou falar, você tá bem, tá tudo bem com você. Agora você já chega aqui, você pode criar uma antipatia por mim, porque você ativou todas as outras personalidades, e eu tô fazendo também trazer emoções ruins pra ela. Então se eu tô equilibrado, se eu chegar num ambiente, mesmo que o outro estiver nervoso, eu vou estar tranquila e eu não vou entrar e eu não vou alimentar essa energia. Porque se ela começar a discutir comigo e eu não discutir com ela, a energia dela ela não vai ter energia para manter uma briga sozinha. Então isso não vai resolver. Então os florais eles ajudam nisso também, tá? No seu ambiente. Existem florais até que para trabalhar no ambiente. Eu posso, por exemplo, tem florais de proteção. Muitas vezes, médiums que estão começando, que não conseguem entender o que é a energia dele, o que é a energia do outro, se pegou do outro, a gente toma floral para isso. E a maioria pensa isso. E aí se você consegue se perceber, entender se é você, se é o outro, se você está captando alguma coisa de algum lugar, existe para o ambiente, estou sentindo que esse ambiente não está legal, eu posso usar sim no ambiente, eu posso usar o floral na planta, eu posso usar o floral nos animais, ele é completamente natural. Então assim, não tem nada, não tem nenhuma contraindicação. Quando a cachorra eu odeio, ela latia demais. Aí eu odeio o floral. Tá, mas aí você pediu pra manipular ou você comprou isso de manipulou. Isso é legal. Manipulou. Porque a diferença do que se compra pronto na farmácia de manipulação do que se compra pronto em pet shop é que aquilo é totalmente comercial. Não, eu só manipulo. Aí quando você manipula o floral, ele é para aquela pessoa. Alguém escutou ele para saber por que ele está tentando. Por isso que às vezes a gente fala assim, a pessoa chegar, existe floral para ansiedade? Existe. Só que assim, ele vai existir dependendo de como é a sua ansiedade, como você se comporta diante da ansiedade, qual é o sentimento que você tem, porque a gente vai trabalhar o seu sentimento. Eu não vou trabalhar a ansiedade, porque a ansiedade sua pode ser de um jeito, a sua pode ser de outro, a dela pode ser de outro. Entendeu? Por exemplo, se a ansiedade de um é eu tenho descontrole, eu começo a compensar na comida, então eu não vou dar um para acalmar ela. Eu vou dar um a ela para ela se controlar nas tentações. Então ela vai ter que ter um corpo mais forte, um pensamento forte, um corpo forte, uma emoção forte, ela vai ter que se fortificar nisso. Agora, se a ansiedade dela dá um descontrole, ela começa a quebrar tudo, sei lá, ela começa a ficar nervosa, eu vou ter que dar um outro para ela não perder a cabeça. Então existe para tudo. E de formas diferentes. Você pode tomar florais diferentes para a mesma coisa. Eles vão trazer a consciência do que tem que ser trabalhado. Então, não são mágicos, mas parecem. Às vezes você dorme tomando floral, você não sabe o porquê, mas quando você acorda, você fala, já sei o que aconteceu. Então, nesse momento, você tem essa energia, que você deixa essa energia fluir, você recebe essa informação. Não é ninguém que vai falar para você seus pontos a serem trabalhados. Eles tiram traumas, sejam de passado, presente. Posso ter sido assaltada hoje, como eu posso ter sido na infância, ter perdido alguém que eu gostasse muito e que ainda não sei que isso é um trauma para mim. Mas quando você traz o trauma, você consegue trabalhar o trauma de lá de trás e suavizar isso. Porque às vezes esse trauma está te consumindo e você não consegue fazer nada na sua vida a não ser
ficar pensando refletindo o que aconteceu, nem pensando, porque quando a gente toma consciência, a gente pensa no que aconteceu. E quando a gente não toma consciência, a gente reflete. Aí começa a acontecer comportamentos, padrões repetitivos. Toda vez que vou fazer tal coisa, acontece isso. Relacionamentos que sempre são as mesmas pessoas, sempre dão errado pelos mesmos motivos. Isso é algo que está lá atrás, traumas dessa, da outra, vida de algum lugar, que está ressoando na vida de hoje. Ou que está ressoando hoje na área da infância. Você pode ter tido um problema, na realidade nem com você, seus pais podem ter tido problemas, ter se separado, e isso refletiu para vocês hoje. E isso está no corpo de vocês presente, o tempo inteiro ressoando. Lembra que eu falei que no corpo astral a gente tem lá o MOB, que é o biológico, e que não interessa em que tempo e espaço, porque ele não tem tempo e espaço, então assim, não interessa em que momento aconteceu da vida, ele está todos os dias repetindo para suas células tudo o que aconteceu desde lá no começo da sua vida, desde o momento do nascimento. Então ele vai repetir lá desde o começo. E ele vai reviver todos os traumas, todos os medos, todas as situações de angústia vão estar sendo revividas a todo momento. Então é aí que ele vai tirar o nosso trauma ou o nosso momento de frustração, de medo, ele vai trabalhar lá atrás. Você pode trabalhar no floral com a data do nascimento, no caso, a personalidade daquela data? Por exemplo, uma pessoa ansiosa, porque ela tem aquela data de nascimento, você trabalha o floral nisso? A data não, eu trabalho com mapa astral. Eu tenho uma terapeuta que é uma amiga minha, que ela faz mapa astral. Então assim, eu trabalho dentro do mapa astral da pessoa, o floral de tipo dela, que a gente consegue determinar. E aí quem quer fazer o mapa astral e ver o futuro, aí vai ver o que vai acontecer durante o ano, e normalmente a gente já prepara quais são os florais que a pessoa vai ter que trabalhar durante o ano para situações que podem acontecer, para que ela esteja fortalecida para aqueles momentos que vão acontecer na vida. Não digo no futuro, mas a personalidade naquele momento do nascimento, né? Aquela personalidade. Você pode trabalhar a floral nisso? Com data de nascimento é difícil, é só com o mapa mesmo. Assim, eu consigo fazer um mapa de nascimento, um mapa natal da pessoa. E aí trabalhar em cima da personalidade dela. Mas o ideal é a gente conversar, porque os florais, assim, ele trabalha com sentimentos e emoções. Às vezes a pessoa tem uma personalidade, mas não é aquela personalidade que está ativa. O que vai estar ativo é alguma sensação que ela está vivendo no momento. Então a gente tem que trabalhar a emoção. Então assim, eu nunca vou chegar e deduzir que você chegar no meu consultório e falar assim pra mim, começar a falar alguma coisa, falar, eu acho que ela tem problema emocional. Aí vou dar esse floral aqui, eu acho que ela tem problema. Eu nunca vou deduzir, eu simplesmente só vou seguir o que você me disser. Tem frases que são chaves, são frases padrões, que aí quando a pessoa te diz, você já consegue entender em que floral ela vai precisar trabalhar mais. Tá? Eles vão nos proteger energeticamente. Tá? Então os florais vão estar sempre atuando e protegendo a tua energia. Vão estar sempre circulando em você. A gente toma o floral pelo menos 4 vezes ao dia. 4 vezes ao dia. Não sei se todos já tomaram floral aqui, já tiveram experiência. Eu tenho resultados muito rápidos, então assim, eu não sei se vocês tiveram resultados ou a experiência de vocês com florais. Eu tenho muito rápido, eu tomar um dia e 2 dias depois já tá tendo resultado. Mas aí é o que eu te falei, depende também de como a gente tomou e de como que a gente pegou esse floral, né? Porque às vezes a gente pega de uma indicação, um amigo tomou, você fala, acho que vai ficar legal, eu vou tomar também. Aí não dá, não tem como. Eu tive um floral que eu demorei. Eu descobri que ele era um dos meus florais de tipo, porque a gente pode ter 4, 5 florais de tipo. Eu descobri que esse floral era um floral de tipo e eu demorei 1 ano para conseguir colocar ele na minha fórmula. Eu fui me preparando com outros florais para me fortalecer, porque eu sabia a reação que ele ia me dar na hora que eu colocasse. E não é reação física, tá? Porque o floral não dá reação física porque ele não tem nada químico. Ele te dá reação emocional. Então, na hora que você tem a catarse, que você tem os sentimentos, as emoções, às vezes é muito forte. Às vezes você recebe aquela carga emocional. Então, às vezes você vai chorar, você pode chorar mais, você pode ficar mais emotiva, você pode ficar mais sensível. Se ele não estiver preparado psicologicamente, às vezes pode reverter, né? Não reverter não, mas assim, pode ser uma carga muito grande. Eu não gosto, muitos terapeutas colocam aquela lista de florais. Eu já começo com poucos, porque assim,
Eu prefiro trabalhar com a pessoa com menos florais e ela dá um resultado melhor do que eu colocar vários, dar um pânico na pessoa e aí eu fico assim, agora eu tiro esse, não tiro esse, tiro esse. Não, eu prefiro começar com 2, 3, que eu vou saber que a pessoa vai ter aquela reação e dar o suporte com o resto, se for a necessidade. Mas eu prefiro do que colocar tudo de uma vez e depois eu ter que ficar tirando para colocar outro para poder suprir o que está acontecendo com a pessoa. Então, você falou que no corpo átmico, né, tem um registro que seria o plano que a gente deveria seguir, né? O que faz a pessoa, vamos supor, se perder no caminho? É a falta de comunicação entre os corpos? Né? Ou o bloqueio de um e a as vivências aqui, né? As vivências do nosso mundo, né? Que hoje nós temos vivências e experiências. Às vezes eu tinha que encontrar A e aí eu encontro B porque eu sou mais ansiosa e não esperei encontrar o A. Então a gente tem essas coisas que acabam tirando a gente do caminho. Criação, né? Pai e mãe que falam assim, você tem que passar no concurso público porque é a única garantia que você tem na vida. Então assim, você colocou aquilo e de repente a sua missão na vida é ser músico, é viajar pelo mundo, é transformar as pessoas através da música. Entendeu? Então assim, isso faz com que a gente se distancie do nosso propósito de vida e vai causando as doenças. Então assim, se eu tiver um filho hoje que falar assim pra mim, eu quero ser astrólogo, sei lá, eu quero trabalhar numa coisa muito louca, se eu não tenho, eu não dou dinheiro. Por que não vai? Então, é a mentalidade que nós construímos, são as crenças limitantes que nós colocamos nas crianças. Então assim, as crianças já vêm com isso, elas já vêm com essa crava, né? Elas já vêm desde pequenas. Então a gente vai ficando longe da nossa missão, porque meu pai é médico, eu vou ser médico, para ter o mesmo consultório que ele, mas para mim a profissão era ser advogado, não era ser médico, porque eu gosto daquilo. Então nós vamos nos distanciando e vamos trazendo as doenças. Então nós mesmos causamos tantos transtornos em nós que a gente nem imagina, né? Fora, se a gente for colocar alimentação, né? As nossas resistências de fazer atividades, porque o nosso corpo físico é feito para estar em movimento. Nós somos energia, então a gente tem que estar em movimento o tempo inteiro. E muitas vezes a gente se coloca numa posição em que a gente se torna sedentário, mas não por seguir, porque a gente não segue os nossos instintos. Você vê um dia de sol lá fora, a primeira coisa que você fala é que dia lindo, você quer sair, você quer... Não, mas tem um monte de coisa para fazer, eu não posso sair. Então assim, nós mesmos nos travamos em muitos momentos, né? A gente causa essas barreiras. A gente parou de olhar pra gente, paramos de olhar para os nossos sentimentos, paramos de olhar para as nossas vontades físicas, porque o nosso corpo físico tem vontades, então nós não perguntamos para ele o que ele quer fazer, né? Nós não perguntamos em nenhum momento, agora não é só nos florais, é porque como eu faço várias terapias, uma das terapias que eu englobei junto com os florais é as barras de axis, né? Que eles falam o tempo inteiro que você tem que perguntar para o seu corpo o que ele quer. E a gente não pergunta mais para o corpo físico, porque o corpo físico é um ser inanimado, mas ele tem vontades próprias. Então às vezes a gente entope ele de comida, mas ele não quer comer naquele momento. A gente não tá com fome. Aí eu condensei aquela energia aqui, que tá parada e que a gente não tá trabalhando todos os outros corpos, né? Então assim, os florais eles vão nos ajudar em quase tudo, se você souber trabalhar com eles, se você puder, se você conseguir tomar eles certinho, se você conseguir utilizar o que eles podem te proporcionar de bom. Se você for incrédulo, ele vai funcionar do mesmo jeito. Se você não acreditar e tomar o floral, ele vai funcionar, porque ele vai ter efeito. Porque já aconteceu de várias vezes as pessoas falam, não acredito no floral, então não vamos tomar o floral. Mas se você tomar o floral certo, se você tomar o floral, que foi o amigo que tomou, ele não vai funcionar. Tá. Alguém tem alguma dúvida sobre o floral? A mistura deles. Existe um limite de quantos você pode misturar? Existe um limite, são de 6 a 7 no máximo. Você não pode passar disso e você não pode misturar outros sistemas florais. Você não pode misturar outros sistemas florais, tá? Que acontece às vezes de misturar Saint-Germain, Bai, mas por exemplo, o Bai eu posso misturar entre eles. O 7, a pessoa pode tomar as 7 essências e mais o resto.
Então o rescue é sempre separado. Então, Ele é sempre o sozinho. rescue é o floral de emergência. O rescue qualquer pessoa pode tomar. Num desespero, num ataque de pânico, fiquei nervosa, tomo rescue. O rescue para até sangramento. Se você tiver um corte na mão, estiver sangrando, não para de sangrar, você joga o rescue e ele para de sangrar. Eu já testei. Porque eu sou virginiana, então eu sou uma pessoa que eu gosto de ter certeza. Então eu vou e faço. Aí eu não acredito, eu faço de novo. Não acredito, faço mais uma vez. Depois que eu testei umas 3, 4 vezes, aí eu vejo que funciona e eu faço. Aí tudo bem que funcionou. Entendeu? Então não tem problema nenhum de misturar. Não tem problema. Só que tem que ver de acordo aquele que é necessário para a pessoa, né? Não tem problema misturar, não tem problema tomar com líquido, né? Porque às vezes as pessoas têm dúvida. O floral ele tem o gosto do brand, que é o conservante do floral, mas por exemplo, para crianças a gente coloca com glicerina, exceto crianças que têm diabetes, né? Então quando tem diabetes, por isso que a gente precisa fazer uma análise, né? Uma anamnese, porque não tem como você jogar simplesmente só o floral. Animais eu coloco normalmente só em água. Tem gente que coloca com vinagre, eu não gosto particularmente, porque eu acho que fica um gosto horrível. Eu já não gosto muito de vinagre mesmo, aí dá um vinagre com floral, eu acho que não vai ficar uma combinação muito agradável. E a administração é sempre oral? Oi? Sempre via oral? Nem sempre, você pode usar, principalmente em bebês, você pode só passar nos pulsos, tá? E quando a pessoa não consegue absorver, não gosta de tomar, não gosta do gosto, pode sim, pode passar. Existem pomadas, né? Você pode usar o floral até para feridas e machucados, cicatrizações, você pode misturar em pomadas, você pode fazer toda essa... tem outras formas de serem usadas. Inalação, banhos de imersão, tudo pode ser usado os florais. Eles manipulam, pelo menos quando peço manipular, na glicerina ou no álcool. Tem. É o conhaque. É conhaque, né? Existe um dos dois tem mais eficácia ou é a mesma coisa? Eu gosto do brand. Eu não gosto muito de glicerina porque ele é muito doce. Eu não sinto. Eu gosto percepção, mas tem muita gente que gosta muito de glicerina. Mas é eficácia mesmo. É eficácia mesmo, não muda nada. E na realidade é muito pouco, porque por exemplo, num frasco de 30 ml eles colocam 0,2% de brand ou de glicerina, então é mínimo. Então não vai dar nem 5 gotas. Então é uma quantidade bem pequena. É só mesmo que se tiver uma pessoa que tenha diabetes ou então um pouco de glicerina alterada, a glicerina vai dar problema. E ela é bem doce, não sei se você já experimentou, mas ela é mais... Sabe uma água com açúcar que você colocou, você fica melada? Eu experimentei. Ela é praticamente assim, melada. É bem forte. Você quer perguntar? Mais alguma pergunta, gente? Então, e essa parte do tempo que você toma, né? Porque eu sempre tive uma disciplina para tomar qualquer coisa. Então, assim, qual é a perda, né? Se você tem que tomar 4 vezes ao dia, se você esquece, qual é a função desse tempo? Na realidade, assim, o mínimo são 4 vezes ao dia. Quanto mais você tomar, cada vez que você toma, ele dá um estímulo no seu corpo. O seu corpo é estimulado todas as vezes que você toma um floral. Quem esquece de tomar, é interessante assim, coloquei no meu copo de água, coloco as 4 gotas, toma aquele copo de água. Seu copo de água fica em cima da mesa, você vai tomar em 2, 3 goles, mas ok, tá ali. Mas precisa ser as 4 vezes. Se você não tomar as 4 vezes, é difícil ele ativar no seu organismo. É muito difícil. Então assim, o que você pode fazer... é colocar o floral na sua água e ir tomando durante o dia. Você colocou na garrafa, vai tomando. Você coloca na água, vai tomando. Ou faz o que eu falo para as pessoas, eu não esqueço, não tenho tempo. Assim que levantou, toma. Saiu de casa para trabalhar, toma. Voltou, chegou em casa, toma, e antes de dormir, toma. Pronto, você tomou as 4 vezes. Não precisa ser num intervalo muito grande. Você consegue fazer num intervalo menor. Às vezes não dá para tomar no trabalho. Às vezes você ficar carregando ele de um lado para o outro, a pessoa às vezes esquece, perde. Floral, então é melhor fazer isso. Floral também mofa, você não pode deixar ele perto de celulares, perto de energias de
computador, tudo a gente prefere que não deixe, então deixa separado, porque ele é muito sutil, ele não pode tomar luz direta, então todos os frascos são escuros, né? Os frascos dos florais, eles não são claros. Normalmente a durabilidade de 30 dias no frasquinho, tem alguns que duram um pouco mais, mas você logo percebe, na hora que você puxar o floral assim, ele fica parecendo que tem algodão lá dentro, que tem fica parecendo um mofinho mesmo, ele fica mofado o floral. Bom, gente, o que eu tinha dos florais é isso. Eu quero convidar vocês, eu vou dar um curso de floral, vai ser agora dia 22/10, tem um curso de florais que eu vou dar no meu espaço. Tem algumas vagas ainda, eu tenho 4 vagas. Essas são algumas das coisas que eu ofereço lá, que são os novos processos corporais do Barras, que são para destravar as crenças limitantes. Dos corpos também, que são reconstituição de corpos e energia, que também faço. Os cursos de florais, eu ainda este ano não estou dando curso de Reiki, o ano que vem pretendo fazer um curso de Reiki. Aromaterapia do curso, uma outra palestra que eu vou dar aqui, que eu vou falar um pouco sobre aromaterapia. Trabalho com cromoterapia, radiestesia, faço captação psíquica e trabalho com apometria também, apometria de manifestações. Então, assim, caso vocês queiram, eu trouxe um cartãozinho, se vocês quiserem, receberei vocês com muito carinho. Então, você falou da quando a pessoa pega autocombustão, né? O que relaciona aquilo? Quando você tem falhas nos corpos, e aí a tua energia que vem lá do átmico, ela acaba descarregando muito rápido e os corpos não filtram, ela vai direto pro físico. É a mesma coisa que você pegar lá na hidrelétrica e tentar acender a lâmpada, você bota fogo no lugar. Na realidade, é como se fosse uma descarga térmica. É uma descarga elétrica, uma descarga elétrica, porque nós somos energia. Na hora que dá a descarga elétrica, a gente entra em combustão. Mas é raro acontecer, fiquem tranquilos, ninguém vai pegar fogo, calma. Isso é muito raro de acontecer. Não, nos Estados Unidos tem muitos casos. Tem muitos casos. A pessoa às vezes até morreu sentada, assistindo televisão. Assistir televisão, dormindo, acontece isso, dormindo. Mas isso é raro. Queria que você falasse, nem que fosse um pouquinho do teu trabalho com as barras de axis. Tá, Só um claro. pouquinho, Não, claro. tá? Que não é o objetivo teu hoje aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouco. Tá, as barras de axis, na realidade... Gente, olha só. As barras de axis são 32 pontos que a gente tem localizados na cabeça. Tá. E essas barras são, é onde fica armazenado todas as nossas crenças limitantes. Então o que eu faço? É uma hora de sessão, tá? Eu toco os pontos para liberar essa energia. E são realmente barras porque é de um lado ao outro da cabeça. Então ela corre essa energia. Então durante essa sessão de barras você vai liberar quase 500 pessoas das mesmas crenças limitantes que você tem. Porque a crença limitante que você tem foi adquirida pela sua mãe, pela sua avó e por todos os antepassados. E isso tudo está te amarrando, ele te deixa amarrado a essas crenças. Entre gerações. Entre gerações, entre o que você adquiriu, entre o que você recebeu na vida, tá? Porque aquela crença de que dinheiro não dá em árvore, eu só ganho dinheiro se eu trabalhar muito, ser rico não presta, não entra no reino dos céus, tudo isso que a gente é colocado desde criança. Então nós somos hoje reflexo das crenças que colocaram, do que os nossos antepassados e que a vida nos experienciou. Então nós somos isso, nossa decisão não é tomada em cima de nós mesmos, é tomada em cima das decisões dos outros, das experiências dos outros, porque a gente sempre vai adquirindo isso. E essas barras, quando você corre as barras te liberam, o fluxo é como se você estivesse formatando um computador e deixando ele livre, você começa a ver outras soluções, você começa a expandir outras energias, você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Então você começa a encontrar soluções para coisas que você antes não enxergava, porque você estava tão limitada àqueles pensamentos, aquelas informações, que você não conseguia enxergar as outras formas de ver. E na barra de axis a gente usa um mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então assim, tudo tem que vir fácil, nada tem que vir difícil, nada tem que ser sofrido. Porque o que você mais escuta é assim, tudo na minha vida vem através de sofrimento. Não, nada na sua vida tem que vir
através do sofrimento. O universo está aí, o universo ele quer te ver feliz, ele quer ver o outro feliz. Então tudo que te deixar feliz ele vai tentar te proporcionar. Só se você boicotar que ele não vai, porque assim, a gente quer muito uma coisa, mas depois a gente começa, mas se eu fizer isso não vai dar certo. Alguém vai olhar meu carro novo e vai falar que eu estou desviando dinheiro. Alguém vai olhar que eu comprei um apartamento e vai achar que eu estou rico e vai me pedir dinheiro emprestado. Aí a gente começa a colocar vários empecilhos, pensando no que os outros vão achar da gente. E vai se limitando. E aí a gente quer uma coisa, mas ao mesmo tempo a gente não quer. A gente não quer deixar com que isso aconteça. O trabalho da Barras de Atlas é esse. E aí são várias sessões? Não. Olha, o Gary, que é o fundador do Barras, ele diz que a gente tem que experienciar pelo menos 10 sessões. Mas na primeira, quando eu fiz a minha primeira sessão, eu já senti muita diferença. Você sente as coisas vindo para você de uma maneira diferente. Você está mais receptiva ao que vem para você. Então, assim, tudo que vier na tua vida, você vai perguntar o que eu posso melhorar, como pode melhorar. Então, a gente trabalha isso. Então, assim, é muito legal, foi uma experiência muito boa. E os dois processos do MTV-SS e o EPATS são para reconstrução de doenças, problemas genéticos, toda essa parte de corpos, mas também na mesma filosofia do Barras de Atlas. Obrigada. Tá bom?